tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Curtindo o feriadão aí, emendado? Aqui a gente trabalha, meu bem. É ao vivaço para vocês, com um time de convidados assim, maravilhoso. Tá pensando, olha, eu só tô vendo uma coisa, só os homens, os meninos que trabalham na equipe estão aqui, viu? Só a mulherada trabalhando hoje, ninguém pegou a estrada, tá curtindo aí, feriadão, final de semana, não. Aqui é trabalho mesmo. E olha só a mesa, gente. Olha essa mesa maravilhosa da Aline Lores. Olha que delícia pra gente animar um pouco mais e tomar um café da tarde super gostoso com a Tati Oliveira, que é ganhadora do prêmio Babá do Ano de 2022. Vai dar muitas dicas para todas nós. Mareme, jornalista, criadora do método Ginecologia Emocional. E a Cíntia Bueno, tá? Que é engenheira de segurança e diretora da Oncari Saúde. Acho que é isso, né? Oncari Saúde. O programa está começando, 25786000 é o telefone. Se está funcionando, vamos ver, vamos na fé, meu povo. Então, só vem que o programa promete, a nossa tarde vai ser top. Oi, maravilhosa. Olá. Ah, que prêmio bonito. Obrigada. Babá do ano, que delícia. Parabéns, primeiro, parabéns para todas as babás do Brasil, todas as mulheres que eu conheço, né? Porque a gente deixa tanta... A gente depende tanto da profissão de vocês, né? Sim. Tanto, tanto, tanto. Eu tenho muito carinho pela... Olha, a primeira babá da minha filha vai fazer 27. Nossa. A enfermeira dela, que foi enfermeira dela, Vera Regina Passe, tá vendo? Eu lembro do seu nome com todo o amor do mundo. Cuidou dela até para mim, acho que 4 anos. E na minha segunda filha eu consegui ter a sorte de tê-la. Ai, que gostoso. Para ficar um tempo comigo. Sim. Ai, que bom. Eu fico feliz de estar aqui e poder falar desse trabalho, porque geralmente a gente não tem muita oportunidade para falar, né? Elas ficam meio escondidinhas ali no background, mas estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Me fala, maravilhosa, um pouco dessa carreira. Quando você começou a ser babá? Né, ó, em Visita ao Brasil, vou falar um pouquinho da ficha dela aqui. Ó. Em Visita ao Brasil, a Tati Oliveira fala sobre o prêmio, né, que ela ganhou de Babá do Ano 2022 para a Associação Internacional de Babás. Profissão pouco valorizada, né? Por alguns, que por mim é super, hiper valorizada, tá? E tenho certeza por muitas e muitas mães aí. Nós sabemos o valor dessas mulheres, tá? No Brasil, mas ganha muito destaque nos Estados Unidos. Motivo de orgulho para quem se dedica a cuidar de crianças e bebês. Além de proprietária, né, da Caretmatics. Keitatis. Ela presta cuidado para recém-nascidos. Olha que delícia. Consultoria, educação para pais e cuidadores, fundadora do NEN Breakfast Club. Yeah. Ai, me fala um pouquinho mais do seu trabalho. Desde quando? Você é de onde? Você nasceu onde? Eu sou de Lençóis Paulista, cidade do livro. Cresci lá e com 18 anos eu fui para os Estados Unidos. Então 18, já faz novinha. quase 20 anos. Mas foi um sonho que eu tinha desde pequena. Então, assim, passei a adolescência juntando dinheiro para ir para os Estados Unidos. Já comecei como au pair, que é um programa que você vai lá para morar com a família e trabalhar, né, com a criança. E eu amei. Amei. Eu cheguei a fazer faculdade lá para ser professora. E teve uma época que eu achava que eu era louca, porque eu gostei, eu cheguei a dar aula em sala de aula normal, mas eu queria voltar e ficar com as crianças na casa. Porque eu sentia assim, na escola você via todas as necessidades das crianças, mas você é uma e daí são 20 crianças. E eu tinha uma sala de aula que era mista, então assim, o que a criança de 2 anos e meio precisava não era o que a criança de 5 anos precisava. Então eu não me sentia assim realizada, eu sabia o que elas precisavam, mas não tinha como ajudar. E quando eu trabalhava assim, a 1 a 2, com 3 crianças, você sabe, você pode dar aquele apoio que elas precisam. Então para mim... Por muito tempo eu achei que eu era meio louca de preferir, porque no Brasil você não sabe que isso pode ser uma carreira, que alguém escolhe ser babá, né? E foi depois de alguns anos nisso que eu fui em uma conferência de babá e eu falei assim, gente, eu não tô louca. Tem gente que realmente escolhe isso e desde então foi quando eu comecei a me dedicar, a falar mais, fazer treinamento. E aí, me conta dessa trajetória. Você começou a trabalhar como babá, descobriu que amava, depois você se especializou, fez cursos. Como que se prepara? Como que se faz uma babá extremamente profissional assim? Né? Porque muitas têm esse que você disse, o carinho, o amor, quer cuidar de crianças. Muitas fazem por necessidade no Brasil, né? Sim. Desde jovens. Então, assim, para se transformar, para fazer como carreira.
Eu, na época, eu não conhecia treinamento para babá, nada disso. Mas como eu já estava me formando para ser professora, eu continuei indo à conferência de professor. Porque, para mim, eu sempre vi o trabalho que eu fiz em casa como uma professora particular. Então, eu continuei participando de conferências, congressos de professores. E eu fiz isso por muitos anos, até encontrar, nessa questão da conferência de babás, era uma por ano. Mas eu falei, gente, eu preciso saber mais, né? Então, eu sempre buscava, assim, curso de desenvolvimento de criança. É uma profissão que não é regulamentada, né? Não tem um curso que você precisa ser babá. Sim, eu falo que, assim, tem que ter pelo menos como chama, os primeiros socorros, né? Assim, isso daí não é extra, isso aqui é o que você precisa ter para cuidar de uma criança. Você tem que saber em caso de emergência. Nos Estados Unidos? Então, não tem, o que eu acho um absurdo. Porque para ser professora, a gente tem que passar um monte de coisa. E eu falo assim, na sala de aula, não é só você sozinha com as crianças, né? E mesmo assim, tem que passar por vários treinamentos, são exigidos treinamentos por mês, para você manter a sua licença. Todo mês tem um dia inteiro de treinamento. E eu fico pensando, para ser babá, você fica lá sozinho, dentro de casa, e não tem regulamento nenhum, né? Então, é coisa que eu ensino às meninas, eu falo assim, não, a gente tem preparação, porque não é um trabalho que você chega lá e você sabe fazer, não é, realmente, não basta só cuidar de criança. É estressante, a gente sabe, é o filho da outra que você está cuidando, então você tem que saber o limite, o que você pode, o que você não pode, né? Porque tem mães e mães. Por exemplo, a babá na minha casa sempre teve permissão para educar. Ela podia educar, ela podia dizer não, poderia sim, tudo isso. E tem muitas mães que eu vejo, colegas, amigas, que não deixam fazer nada. Aí meu filho só está contratada para ser babá, só cuidar. Então a criança pode tudo. Aí é o que nós estamos gerando gerações complicadas que não recebem não, né? Sim. E esse primeiro falou do prêmio, vamos falar desse prêmio. Conta. Olha, eu fui finalista em 2016. Aí eu falo que eu perdi para a verdadeira Mary Poppins, que era uma babá da Inglaterra. E naquele ano era eu do Brasil, tinha mais 2 americanas, uma babá da Austrália e essa da Inglaterra que ganhou. Então já me senti super honrada. Aí esse ano eu falei, gente, tem que ser. E eu fiquei muito feliz, porque na nossa indústria realmente é o maior prêmio que se pode ter. É um reconhecimento, né? Por 2 décadas quase de trabalho, pelo trabalho que eu faço, não só como babá, mas também o ativismo que eu faço. Então, eu falo assim, é muito importante para mim de ter esse reconhecimento, mas é mais importante porque depois eu posso falar mais sobre essa indústria, sobre a profissão. E a indústria hoje, o trabalho, o que você hoje, você tem um curso, você profissionaliza, você ajuda, você ampara, como você prepara essas profissionais? Eu tenho vários cursos, faço consultoria, coaching, eu tenho o meu programa, o que eu digo, o maior é o Babá Ninja, então eu tenho uma formação de babás, e eu falo assim, não é só ser super nene, tem que ser ninja. Tem aquele seriado, né, aquela Super Nani, da Super Nani, mas você tem que saber, assim, é o que eu falo, momentos ensináveis, não é necessariamente chegar lá com um currículo de escolinha, você tem que saber, tem muitas coisas, às vezes o pessoal fala, ai, meu filho já sabe cores, já sabe isso, com 3 aninhos, 4 aninhos. Mas eu falei assim, na parte, até esse ano, a gente quer saber da empatia, a gente quer saber da generosidade. Então, são assim, os mais emocionais, porque daí chega uma criança de 3 anos que não sabe se controlar. Então, todas essas coisas vêm primeiro do que o acadêmico. E quando a criança é muito mimada, o que faz, hein? Como lidar, hein? Essas birretas que se jogam no chão, Ave Maria. São coisas assim... É normal, né, pela idade, e é o que eu falei, às vezes o que acontece é que ela não teve as habilidades, né, trabalhadas anterior. Então, sempre eu falo assim, esse terrible two, né, os 2 anos terríveis que o pessoal fala, é um resultado do que não foi aprendido no ano anterior, né? Então, o que eu falei, paciência, empatia, generosidade. Desculpa, meu português dá uma enrolada de vez. Generosidade. Tá vendo? Generosidade. Tá, é isso aí. Ser generosa, fala assim. Quando você se engaja, ser generosa. Sim, então toda essa parte tem que trabalhar com a criança antes, né? Então, porque ela não sabe regular o emocional dela. Então, por isso que tem aquelas explosões de sentimento. Oh, meu Deus. E tem que ter paciência. Paciência, a palavra paciência. A palavra Nós paciência. temos um vídeo aí para conhecer um pouquinho o trabalho dela. Vamos ver?
Hoje, como milhões de pessoas, eu fui ao trabalho. Eu não projetei um belo arranha-céu, eu não escrevi uma proposta para salvar uma espécie em extinção, não pilotei um avião e nem escrevi um projeto de lei. No entanto, passei meu tempo com pessoas muito importantes. Eu li história para um advogado, cantei com o juiz da Suprema Corte, almocei com o pastor e balancei um engenheiro até ele adormecer. Ensinei um policial a amarrar os sapatos e apresentei um astronauta à cor vermelha. Amanhã, quem sabe com quem vou me encontrar. Mas de uma coisa é certa, são pessoas muito importantes. Pois são nossas crianças, a esperança do nosso próprio futuro. Eu não sei quem escreveu esse poema, mas eu sei que para mim foram 19 anos. Milhares de carinhos e fraldas trocadas, centenas de famílias e babás atendidas. Milhares de sorrisos e confianças sem fim conquistados. Centenas de horas lutando pelo que eu acredito, orientando não só as crianças, mas as babás, as famílias e a comunidade. Para dias de diversão mais leves, repletos de oportunidade. 2 décadas me trouxeram até aqui. E me sinto honrada em ser a sua babá do ano internacional de 2022. Que máximo, Tati. Me diga uma coisa, o que é preciso, deve ser muitas coisas, né? Para você participar deste... É um concurso? É uma nomeação. Mas quem nomeia? Qualquer pessoa pode nomear. Então, no meu caso, foi uma aluna que me nomeou. Da primeira vez foram minhas famílias que eu trabalhei. Mas e essas mulheres, por exemplo, que vieram de outros países? Sim, então o processo são 6 meses. Então, é o que eu falei, para nomear, todo mundo pode nomear. Aí já tem uma seleção, aí eles têm já alguns requisitos, você tem que trabalhar no mínimo 40 horas por semana, tem que ter a legalização, então você precisa ter carteira assinada, não importa em que país, mas você precisa ter carteira assinada. Aí as experiências que eles pedem, que tenha uma experiência bem diversa, então não só com uma família com recém-nascido, que tenha várias idades, que tenha tipo uma diferença assim, que trabalhar com crianças especiais, gêmeos e tudo mais. Então tem essa parte. Deixa eu ver o que mais que tem na primeira fase. E depois para esse resultado final? Isso, daí são, se eu não me engano, são 3, 4 fases e vai chegando até a final. E na finalista, eu acho que saiu 7 no final dessa primeira seleção, não sei se da primeira ou da penúltima. Aí os finalistas foram 5, aí eu saí. Delícia. E você hoje trabalha como babá? Trabalho. Consegue trabalhar e já está administrando essa coisa de orientar, de ajudar, ensinar outras? Sim, é o que eu falo, eu preciso trabalhar de babá. Eu amo minhas crianças. É assim, os dias que eu fico no escritório, montando aula, dando consultoria, eu amo porque é como eu consigo ajudar, né? Mais meninas, mais pais. Mas quando eu estou ali com as crianças, eu me sinto presente. Assim, eu falo, elas tomam conta de mim do mesmo jeito que eu tomo conta delas. Hoje você trabalha com quantas crianças? Só uma. Uma, qual a idade? Ela está com 20 meses, quase 2 aninhos. Neném! Sim, eu comecei com ela tinha 4 semanas. 4 semanas? Sim. E como enfermeira, né, que é um trabalho mais, no Brasil pelo menos, de enfermagem, que pega nesse período, você vai ter um contrato assinado até quanto tempo? Ou vai renovando? Porque aqui geralmente elas fazem 6 meses, né? Depois pode colocar no máximo, mas tem umas que ficam no máximo 1 ano e meio. Sim. Quando eu trabalho à noite, nesse trabalho que a gente fala de especialista de recém-nascido, geralmente os contratos vai de 6 semanas até 10 semanas. Então, eu já tive família que me contrataram por 6 semanas e eu fiquei lá 8 meses. Tive 2 famílias que foram assim, aí de mês em mês, você, não, fica mais. Eu falei, fico. E daí transiciona de trabalhar à noite para trabalhar durante o dia como babá. Só de babá mesmo, sem trabalhar à noite, eu geralmente fico 2 anos, 2 anos e meio, porque é quando a criança começa a ir na escolinha, né? Então, realmente é recém-nascido, até uns 2 anos e meio. Já se apegou alguma criança muito? Porque eu já tem isso também, viu? De repente, você se apaixona pela criança, não consegue sair, é um sofrimento. Eu preciso me preparar psicologicamente quando eu saio. Teve uma menina que eu também estava com ela desde as 4 semanas, passei 3 anos com ela. Aí eu terminei, aí eu marquei passagem para o Brasil no próximo dia, você precisa da minha mãe. Sim. Aquela enfermeira da minha filha, ela saiu sem avisar, assim, despedida da criança. Ela morria, mas eu falei, gente, as portas estão abertas. Sim. Volta no dia que quiser, vem visitar. Tanto que nas festas ela continua indo, acompanhou o crescimento. Eu tenho relacionamento com eles até hoje. A minha primeira criança acabou de fazer 22 aninhos. Tá vendo? Aninhos. Sim. Você tem filhos? Não. Tenho minhas crianças. Deixa eu falar minhas crianças. As suas crianças são todas suas, né? Sim. Aline maravilhosa, vem aqui, por favor. Vou mostrar uma que faz umas mesas mais lindas aqui, ó. Os doces mais gostosos. Nossa, que doma linda essa aí. Olha que lindo.
São tudo cores vibrantes, para combinar com os cabelos aqui, ó. Então a gente tá vibrando cor. Ela faz uns doces fantásticos. Eu falei pra ela ali, eu falei assim, gente, que mesa mais maravilhosa. Maravilhosa, pode experimentar, viu? Fica à vontade. Descreva essa mesa deliciosa para o nosso chazinho da tarde. Nossa, vou tomar meu café, o papo tá tão bom aqui que eu esqueci. Hoje temos um bolo de pistache, que é bem decorado com as flores, que eu gosto muito dessa parte. Você adora flor, né? Você coloca bem feminino, né? Eu amo. Eu acho que ela tem uma combinação muito boa na decoração dos bolos. Temos também o bolo de leite ninho com morangos. E esse daqui Posso é ter um um bolinho cafezinho? de crema com chocolate belga. O que é crema? Crema é um creme que a gente desenvolveu essa receita na nossa cafeteria, na nossa loja. É um creme de leite condensado com creme de leite. Ele é horas ali na panela, sem aditivo nenhum engrossante. Sério? Não vai mais amido de milho. Não me dizendo, pode falar o nome. Eu ia falar. Não tem esse problema, Não tem nenhum engrossante. Ele é só mesmo de leite condensado com creme de leite. E Ele dá uma mais cobertura de chocolate suavidade, belga. né? Sim, não fica creme. tão doce. E a cobertura é um ganachezinho de chocolate belga. Você ama chocolate Eu belga. amo. E aquele bolo lá, e aquele de ninho, hein? Aquele lá é o de leite ninho com morango. O morango, Essa ele combinação veio e ficou, né? No Brasil, você não tem noção. O ninho que antigamente usava só em festinhas infantis, aquelas bolinhas, agora é tudo. De uns 4 anos pra cá, né? Sim. 5 anos, sei lá. E tudo ninho. tem bastante leite condensado nele, porém o morango ele quebra esse doce, né? Então ele é bem suave, é bem saboroso e assim, é um dos mais vendidos lá na loja também, sim. Tem os carros-chefes lá, né? Sim, tem. Quantos tipos de bolo você faz? Nossa, muitos. Eu acredito que a gente tem assim mais de 20 sabores. Tem alguns que o pessoal pede mais que fica ali no... A gente faz todo mês o bolo do mês. A gente elege um bolo para colocar ele... Qual desse mês? Desse mês é o de chocolate com morango. E não trouxe ele, da próxima eu trago ele para você ver. Mas o pessoal gosta muito, então a gente vai... É aquele que tem mais pedido, a gente coloca no mês. Eu soube que a loja do Tatuapé é um sucesso. Sim. Gente, mas tem um aqui, ó, no Itaim, tem um na João Cachoeira, pertinho. Pertinho. João Cachoeira, 380, e no Tatuapé, ali próximo ao Shopping Anália Franco, é Rua Emília Marengo, 222. Mas me diga uma coisa, quanto tempo tem a loja do Tatuapé? Do Tatuapé já 5 anos, agora comemoramos em maio agora. E a do Itaim é novinha, tem 1 aninho. Ah, então é por isso. Qual que é as redes sociais? É @LoresCakes. O meu é Aline, @Aline, né, _ Lores. E aí o pessoal pode ir lá me encontrar nas redes, mas o Lores Cakes está lá, vocês vão conhecer tudo lá. E tem muito docinho também? Docinho, bombom, tem uma infinidade, que é doce, né? Tudo que é doce. A gente faz 1000 folhas lá na hora. Nossa. Fica super crocante, saboroso, também super gostoso. Maravilhosa. Super babá, parabéns por esse título tão lindo, parabéns pelo trabalho, viu? Eu queria que você convidasse para suas redes sociais, para as pessoas conhecerem esse seu trabalho lindo. Tá, Super Nene Tati. Então, como Super Nene, coloca Tati, THTY. E esse é conteúdo em português. Eu também tenho conteúdo em inglês, que é só Nene Tati. Lá em Nenitati. Isso. N-A-N-N, não é a da Nene. N-A-N-N-Y e THTY. Obrigada, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Orgulhosa por você. Obrigada, prazer de ser Tanto aqui. tempo, né, tá, e conseguir esse prêmio. Que lindo, parabéns. Sim. Depois dessa, nós vamos para o intervalo comercial. É 1 minutinho só, gente. Não saiam daí que a gente volta já já com muito mais para você, porque a tarde está top.